Fala amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo aí mais detalhes sobre a grande decisão, a primeira decisão da Copa do Nordeste. Bahia e Ceará disputam nesse sábado a partir das 16 horas em Pituaçu, a primeira decisão, né? O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. E é a melhor defesa, né? O Vozão aí com apenas 3 gols sofridos e o melhor ataque, que é o Bahia, né? O Esquadrão de Aço aí com 20 gols marcados. Teremos outros duelos entre jogadores, por exemplo, o Bahia tem o Gilberto, né? Que é o goleador da competição, um dos maiores goleadores do futebol brasileiro na atualidade, um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, e também tem o Rossi, o Búfalo Rossi, né? Além do zagueiraço habilidosíssimo, o Conte. São os destaques do Bahia. E enquanto isso, o Ceará tem o Mendonça, o velocista, né? O jogador aí que tem 3 gols e 3 assistências na Copa do Nordeste, jogador importantíssimo, o Speed Mendonça, que era do Bahia, né? Diga-se de passagem. O Ceará tem o Vina, que é o melhor meia em atividade do futebol brasileiro, ou um dos melhores meias, vamos botar assim, né? Foi eleito aí no último Campeonato Brasileiro o melhor meia da competição, tá? E Vina também que estava no Bahia. E o Bahia ainda tem o Messias, zagueiraço muito forte, em posição física muito forte, e que também faz a diferença na zaga do Ceará. Vamos a pedidos, tá? A pedidos, vamos fazer o comparativo, jogador por jogador, quem leva melhor. Vamos ver, hein? Não quero que a torcida nem do Ceará nem do Bahia fique bravo comigo, mas eu sou de falar aquilo que eu penso, tá? Eu sou de falar, não sou de ficar em cima do muro. Então vou colocar tintim por tintim, como é que tá essa história de comparativo, jogador por jogador. Não sou de ficar em cima do muro, mas alguns jogadores eu dei empate técnico. Uns por serem bons, outros por serem medianos, tá? Então vamos aí ao comparativo jogador por jogador nesse vídeo também. E vamos analisar tudo que espera desse grande jogo, Bahia e Ceará, jogo no Pituaçu, que vai definir muitas coisas para o segundo jogo. Porque se um dos times der goleada, por exemplo, um placar elástico, o segundo jogo já muda todo o panorama da coisa, tá? O Bahia tá para quebrar um tabu também, dependendo do resultado, obviamente, né? Tudo isso a gente vai analisar nesse vídeo, mas antes eu peço a você, alô torcedor do Bahia, alô torcedor do Ceará, dá uma força pro Kodama aí, te inscreve no canal, se você não é inscrito, te inscreve que eu trago sempre notícias quentes, notícias atualizadas, tanto do Bahia como do Ceará, tá bom? Então te inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações do seu clube do coração. Vamos falar de tudo isso neste vídeo que está começando agora. Pois a primeira final, amanhã 16 horas em Pituaçu, frente a frente a melhor defesa, que é o do Vozão, com apenas 3 gols sofridos, contra o melhor ataque, o tricolor baiano, com 20 gols. Vai ser um duelo à parte, hein? Apesar de que a defesa do Bahia também tá tomando corpo, tá em sintonia, o Conte e o Luiz Otávio. E 4 jogadores decisivos nas equipes. Pelo lado do Bahia, o Rossi, o Búfalo Rossi, e o atacante Gilberto, um dos melhores centroavantes, se não o melhor do futebol brasileiro. E pelo lado do Ceará, o Vina, que é um dos melhores meias do futebol brasileiro, e mais o Steve Mendonça, o jogador com aquela explosão, com aquela velocidade, que tem aí 3 gols e 3 assistências na competição, enquanto que o Gilberto tem aí 8 gols e 5 assistências em 2021. Isso mesmo, e é o artilheiro da Copa do Nordeste com 7 gols. Tá aí uma disputa aí, né? Um duelo à parte. Vina e Mendonça e Rossi
e Gilberto. São 4 jogadores fundamentais, 2 de cada lado para suas respectivas equipes. E tem um tabu a ser quebrado também. O Ceará não perde para o Bahia desde 2018, né? Tá aí um tabu que o Bahia quer quebrar de qualquer jeito. São 7 jogos de invencibilidades, 5 vitórias e 2 empates. Ceará não perde desde 2018. Bahia vão dar um jeito nisso, hein? Em 2015 e 2020, né, 2 finais, e o Bahia acabou derrotado pelo Alvinegro Cearense. Em 2015, vocês, torcedores do Bahia, lembram muito bem, o goleiro Jean falhou feio e o Bahia foi derrotado tanto na ida como na volta. Em 2020, o Ceará também venceu os 2 jogos da decisão. Como será em 2021? O Bahia está com o Ceará engasgado na garganta. Vamos ver se vai dar o troco, né? Essa é uma das rivalidades mais incríveis do futebol do Nordeste. Agora, em meio à maratona de jogos, né? Na temporada, o Ceará está jogando Sul-Americana, Cearense e o Nordestão. Tá? Copa do Brasil, o Ceará só participa a partir da 3ª fase. E na temporada, o Ceará tem 13 jogos, 7 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. 22 jogos de invencibilidade no Nordestão. São as estatísticas aí, né? Já o Bahia está na Sul-Americana, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e também no Baiano. Disputam uma competição a mais. 22 jogos, 11 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Mas está a 6 partidas sem perder. 6 partidas sem derrotas e vive o melhor momento na temporada. 6 goleadas no ano, que conta muito, né? Realmente é um ataque poderoso esse ataque do Bahia, tá? Trio de ataque aí fatal e letal, né? O Rossi, o Rodriguinho e o Gilberto. E uma dupla de zaga aí em sintonia absoluta, Conte e Luiz Otávio. Bahia, que é recordista em disputar finais da Copa do Nordeste, vai disputar a 5ª final, né? Em 7 anos, olha só. 2ª final, dia 8 de maio, na Arena Castelão, né? E o Ceará vem desgastado da viagem pela Sul-Americana. O último jogo foi com os titulares, né? E o Bahia vem descansado aí, já que jogou com o time misto na Sul-Americana. E agora chegou a hora, né? Chegou a hora, não tem jeito. Vamos ao comparativo, jogador por jogador, na tela para você. E espero que a torcida do Ceará e do Bahia não fiquem brabo comigo, né? Eu vou dar a minha opinião porque vocês sabem. Eu dou a minha opinião na lata, não quero nem saber. Vou desagradar uma parte da torcida do Bahia, vou desagradar uma parte da torcida do Ceará. Tenho certeza disso. Os comentários aqui embaixo vão espelhar isso, vão mostrar isso, tá? Goleiro, Richard ou Matheus Teixeira? Obviamente que a torcida do Bahia vai cravar Matheus Teixeira, porque é o herói da partida contra o Fortaleza, defendendo 2 pênaltis, é o herói da partida contra o Guabirá na Sul-Americana, defendeu mais um pênalti. Como pegador de pênaltis, é o melhor goleiro do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas eu não vi o Matheus Teixeira no jogo ainda. Poucas defesas, se é que ele fez alguma defesa, não me lembro, tá? Mas defesas difíceis ele não fez nenhuma até agora. Não foi provado, não foi testado ainda, né? Até porque ele era o 3º reserva do Bahia, tá? Mas eu fico com o Richard, tá? Eu fico com o Richard porque Richard vive um grande momento e o Matheus Teixeira ainda não foi testado. Tá? Poderá ser, depois dessas 2 partidas, o grande herói ser melhor do que o Richard disparado. Né? Mas no momento, para sábado, o Richard vive um melhor momento, ok? Lateral direito, o Ceará vai com reserva, já que Gabriel Dias foi suspenso, não vai poder jogar. Então é Buiú contra Nino. Aí não tem comparação, né? Nino é um dos melhores laterais do futebol brasileiro do Nordeste, com certeza. E está jogando cada vez mais, dando lançamentos e cruzamentos realmente importantíssimos para o Bahia. Portanto, o Nino disparado o melhor lateral direito entre os dois, né? Buiú, o reserva, e o Nino. A dupla de zaga, há um empate técnico. Messias contra Conte.
Messias é um excelente zagueiro, é um zagueiro forte, já conte muita técnica, muita habilidade, mas ele se completa na verdade, né? Então eu fico com um empate técnico entre Messias e Conte, apesar de achar o Conte tecnicamente superior, tá? Luiz Otávio contra Luiz Otávio, tendo nomes são iguais, mas o Luiz Otávio do Ceará, talvez pela experiência, talvez pela catimba que tem, né, demonstre ser um pouco superior. Então fica com Luiz Otávio do Ceará. E na lateral esquerda, Bruno Pacheco ou Matheus Bahia, eu cravo aí o Bruno Pacheco, até porque Matheus Bahia tem as suas limitações, apesar de que nos últimos jogos tem feito bons jogos pelo Bahia, mas Bruno Pacheco, acho, além de ter mais experiência, um jogador mais completo na lateral esquerda do Ceará. Volantes, Oliveira ou Patrick de Luca? Aí está outro comparativo que não tem comparação. Comparativo que não tem comparação é bom, hein? Patrick de Luca, certo. Por quê? Ele é jogador fundamental no estilo do Dado Cavalcante, né? E tá na mira de grandes clubes europeus, hein? Olha só, 4 clubes europeus gigantes estão atrás do Patrick de Luca. Benfica, Bayern, Napoli e Valladolid. E a multa rescisória desse jogador é de 50 milhões de reais. Então, Patrick de Luca, sem dúvida nenhuma. Charles ou Daniel? Aí está uma disputa que há um empate técnico, mas jogado por baixo. Porque os dois são muito medianos. Muito medianos. O Charles é bom no combate, o Daniel também mostra um pouco da sua qualidade, mas são dois jogadores, no meu modo de ver, como volantes, muito medianos, tá? Mendonça ou Tassiano? Mais um empate técnico. Mendonça ou Tassiano? Mendonça, aliás, são dois jogadores de características muito diferentes, né? O Tassiano é fundamental no esquema do Dado Cavalcante, entrou com uma luva no esquema do Dado Cavalcante, e o Mendonça é aquela explosão, aquela velocidade. Acho muito importante esse jogador para o esquema do Guto Ferreira. Então são dois jogadores fundamentais para os seus devidos técnicos. Vina ou Rodriguinho? Para mim não tem dúvida nenhuma, é Vina. Vina é o melhor meia, ou um dos melhores meias em atividade no futebol brasileiro. E o Rodriguinho, apesar de ser um bom jogador, né, importantíssimo no esquema do Dado Cavalcante também, formam o trio aí com o Rossi e com o Gilberto, letais, como eu falei em outro vídeo, né? Mas o Vina realmente está sobrando na Copa Nordeste, no Campeonato Brasileiro do ano passado também, e segue na temporada 2021 como jogador fundamental, talvez o melhor jogador aí do Ceará. Lima ou Rossi? Outra disputa forte, porque o Lima é importante no esquema do Ceará, mas o Rossi realmente está sobrando no Bahia. Rossi, o Búfalo Rossi, realmente, quando não faz as suas criancices, né, tá, ele é fundamental aí no ataque poderoso, o trio de ataque Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Viseu e Gilberto não tem comparação também, né? Não tem comparação. Gilberto disparado, melhor ou um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. E o Viseu, apesar de ser um bom centroavante, né, não chega nem perto do Gilberto. Tá, então, vamos ver quem ganhou aqui. Vou contar um por um aqui na frente de vocês, tá? Ó, Ceará, Richard, 1, Messias, 2, Luiz Otávio, 3, Bruno Pacheco, 4, Charles, 5, Mendonça, 6, Vina, 7. 7 para o lado do Ceará. Vamos ver o Bahia. Nino, 1, Conte, 2, Patrick de Luca 3, Daniel 4, porque houve o empate com o Charles, né? Tassiano 5, Rossi 6 e o Gilberto 7. Olha, não foi por querer não, mas deu 7-7, contando os empates técnicos. Portanto, aí demonstra que realmente há um equilíbrio técnico muito grande entre Ceará e Bahia. O jogo vai ser decidido nos detalhes. Só que eu digo o seguinte, alô torcedor do Bahia, o Bahia tem que ganhar esse jogo aí, porque o jogo é em Pituaçu. Se empatar, olha, o Ceará tem tudo para papar mais uma orelhuda.
Por quê? Porque o próximo jogo será na Arena Castelão, na casa do Ceará. E aí realmente é muito difícil. Tá? Então esse é o jogo para o Bahia ganhar. Esse jogo o Ceará vai fazer de tudo para arrancar um empate amigo, talvez. Né? Ou até mesmo a vitória, não está proibido do Ceará vencer essa partida. Mas esse é o jogo para o Bahia ganhar. E o Ceará, o jogo para o Ceará ganhar é lá no Castelão. Mas tudo pode acontecer. Pode o Bahia ganhar as duas, pode o Ceará ganhar as duas, pode dar empate nos dois jogos e o jogo ir para os pênaltis. E se for para os pênaltis, o favorito é o Bahia, porque tem um pegador de pênaltis, o melhor goleiro pegador de pênaltis do futebol brasileiro. Tá aí então, essa é a minha análise jogador por jogador, o comparativo a pedido de vocês aí nos comentários. Muito obrigado pela participação de vocês aí, tá bom? Era isso então, grande jogo amanhã, 4 da tarde em Pituaçu, vou estar de olho nesse jogo e vou fazer o comentário final, a análise final depois do jogo aqui no canal Roberto Kodama. Valeu, um bom fim de semana para vocês e fique com Deus.